Lista de dilatação térmica, exercício 4. O gráfico abaixo representa a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial igual a 1,000 metros, aquecida em um forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra em unidades de 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1? Então, quando olhamos aqui para o gráfico, nós temos representados uma reta. Isso porque a nossa equação da variação do comprimento, da dilatação linear, ele é semelhante a uma equação da reta. Se nós lembrarmos da equação da reta, nós temos y igual a x mais b, onde o a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear da reta. Quando nós olhamos para a equação da dilatação linear, nós temos que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Quando nós associamos aqui, y está para ΔL, ou ΔL está para y, é a nossa variável dependente. Aqui fica mais... a gente precisa fazer uma análise mais detalhada. Porque o que nós temos aqui? Quando nós pensamos em uma barra, quando nós criamos um material, vou fazer aqui uma barra em duas, tentando desenhar essa perspectiva aqui. Uma barra, se nós criamos uma barra numa usina metalúrgica não, né? Numa indústria metalúrgica, nós teremos um comprimento fixo, né? Ainda mais se ela for de metal, nós não vamos conseguir mudar esse comprimento com facilidade. Então, o L0 ele é uma constante. Da mesma forma que o material que é feito essa barra não vai mudar, né? Não vai ter um decaimento radioativo desses átomos que formam esse metal, essa barra, e eles não vão se transformar em outra liga metálica, em outros átomos, né? Não vamos ter isso, então vai ser uma barra de um material só, ou de uma liga só. Ela não vai variar com facilidade. Então, o nosso alfa, que é relacionado a esses materiais, também é uma constante. Já outro fator agregado aqui no nosso problema de dilatação térmica é a temperatura. E a temperatura aqui, então, é a nossa variável. É ela que varia com facilidade. Ao longo de um dia, é perceptível a variação da temperatura em um ambiente, né? Em qualquer lugar. É exposto ao sol ou não. E ainda mais a gente pensar se for uma barra, um metal, um componente, no caso aqui uma barra, que é um componente de um motor, onde a combustão vai fazer a temperatura variar bastante. Ou N casos, um fogão, qualquer situação que envolva variação de temperatura. Então, tendo isso esclarecido, L0 e alfa são constantes e juntas vão formar o nosso coeficiente angular. Elas juntas, comprimento inicial e dilatação linear, formam nosso coeficiente de dilatação, nosso coeficiente angular da reta. Isso porque o coeficiente angular, por que eu sei disso? O coeficiente angular, ele sempre acompanha a nossa variável independente. Então, e a nossa variável dependente é a temperatura, então ele está para x. O nosso coeficiente linear da reta, nós não temos, né? Porque nós não temos nada aqui, ou mais um, nós não temos. Na equação da variação do comprimento, o coeficiente linear é igual a zero. Entendido isso, nós sabemos que o coeficiente
o coeficiente linear de uma reta, representado pelo A, ele é igual à tangente do nosso ângulo alfa, que é desse ângulo. Se pensar, não vou usar o alfa como ângulo, porque nós temos alfa como sendo coeficiente de dilatação linear. Então, nosso ângulo θ aqui é o nosso ângulo. Então, o coeficiente linear, coeficiente angular, perdão, da reta é igual à tangente do nosso ângulo. E tangente do ângulo é igual ao cateto oposto. No caso aqui, o nosso cateto oposto, ele é esse aqui. É o nosso ΔL, né? Então, é a nossa variação do comprimento. É o nosso ΔL, é o nosso cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Nosso cateto adjacente aqui é a nossa temperatura em graus Celsius. O gráfico aqui não está especificado, né? Que ele está falando que é a temperatura em si, então nós precisamos analisar o quanto variou. E como a nossa origem é em zero aqui, justamente porque não temos um coeficiente linear da reta, nós podemos falar que se a temperatura foi de 0 a 500 graus Celsius, é porque então se variou 500 graus Celsius. Bom, montado isso aqui, nós temos um par ordenado aqui que nós sabemos. Nós temos o par ordenado representado aqui pela linha tracejada. Quando tivemos uma temperatura de 500 graus Celsius, obtemos uma variação do comprimento de 15 milímetros na nossa barra. Então, nós podemos fazer esse par ordenado aqui. Quando a nossa temperatura, então quando a nossa temperatura final foi de 500 graus Celsius, e como nós partimos de 0 graus Celsius, nossa temperatura inicial aqui foi 0 graus Celsius, eu tenho esse par ordenado 0, 0 bem definido, então por isso eu escolho ele. Eu sei que ele é 0, 0 porque a gente não tem coeficiente linear da reta. Dessa forma, então, nossa variação da temperatura é 500 graus Celsius menos 0 graus Celsius, que é igual a 500 graus Celsius. Dessa forma, então, então quando eu tenho uma variação de 500 graus Celsius, o meu ΔL é 15 milímetros. Opa, ficou bem ruim isso aqui. 15 milímetros. Lembrando que o prefixo mili, representado pelo primeiro M, é 10 a menos 3, então temos 15 vezes 10 a menos 3 metros. Essa foi a variação do comprimento. Montando a nossa equação, ficamos com 15 vezes 10 a menos 3 igual a comprimento inicial 1 em metro, 1 vezes alfa vezes a variação do comprimento. Aliás, a variação da temperatura, perdão, que foi de 500 graus Celsius. Não vou colocar as unidades. E aqui eu tinha falado da tangente, né? E aqui nós chegamos no que eu tinha comentado ali sobre a tangente, que é o coeficiente de dilatação, que é alfa igual a, para isolar aqui, 1 vezes alfa é alfa, então alfa vezes 500, a gente tem que passar o 500 que está multiplicando, dividindo. Passou ele dividindo, ficamos com 15 vezes 10 a menos 3 dividido por 500. Isso aqui é justamente o que nós vimos lá em cima, sobre a tangente, né? O coeficiente de dilatação, o coeficiente angular, perdão, da reta ser o tangente do ângulo θ, sendo esse o ângulo θ,
sendo então o cateto oposto sobre o adjacente, que é justamente aqui, o comprimento, né, a variação do comprimento ΔL dividido pela variação da temperatura, nesse caso aqui. E aqui então, para solucionar esse problema, nós ficamos com o 500, eu vou reescrever como sendo, vou reescrever 15, 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 100, que é 10 elevado a 2. 15 dividido por 5 é 3. E divisão de potente mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3, menos 2. O nosso alfa, então, é igual a 3 vezes 10, menos 6 com menos 2, menos 5. Ele quer a resposta em 10 a menos 6. Nós temos 10 a menos 3, nós chegamos em 10 a menos 5. Para obter o 10 a menos 6, nós andamos nossa vírgula para a direita, né? Nós temos, então, eu pego a vírgula que está aqui, nós andamos mais uma casa aqui para a direita. Então, eu cresço o meu número, eu fico devendo no expoente. Então, nós ficamos com... Então, aqui fica com menos 1, ficamos com 30 vezes 10 a menos 6. A unidade do coeficiente de dilatação linear é o graus Celsius a menos 1. Então, nós chegamos nessa resposta. Esse é o coeficiente de dilatação linear desta barra metálica é 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, só fazendo um comentário aqui para ficar mais claro, o coeficiente angular da reta, representado pelo A, ele não é diretamente o coeficiente de dilatação linear, alfa. Por quê? Porque aqui em cima nós vimos que o coeficiente angular da reta, ele é L0, comprimento inicial, vezes alfa. Então o que nós chegamos aqui é dizer que L0 vezes alfa é igual à variação do comprimento sobre a temperatura, ou a variação da temperatura, fica mais didático. Mas como no nosso exercício nós tínhamos o L0, comprimento inicial, como sendo igual a 1, nesse caso então aqui, só cortaria com a unidade de medida e nós já ficaríamos com o grau Celsius a menos 1, aqui, né, na variação da temperatura, que é grau Celsius. Então nós não teríamos muito problema com isso. Mas se você tivesse um L0 diferente e você optasse pelo cálculo da tangente, como eu fiz aqui, olhando para o gráfico e já calculando a tangente a partir daqui, do coeficiente angular da reta, e não abrindo a equação dessa forma, ao achar o coeficiente angular da reta, você deveria abri-lo dessa forma, né? Lembrando então que você teria que fazer aqui uma divisão pelo comprimento inicial para encontrar o alfa. Mas aqui também está demonstrado que, lembrando que o alfa representa comprimento inicial, o coeficiente linear da reta representa o comprimento inicial vezes a dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. Isso fica explícito também, para não ocorrer em erro.